Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Daqui a pouco vamos começar a live com o Rafael Bilibil, certo? Com o tema Montanhismo e Liderança, as lições das montanhas para projetos empreendedores. O Alexandre entrou. Como é que tá, Alexandre? Como é que tá o meu áudio? Tá bem? O vídeo ok? E aí, galera? E aí, Rafael? Tudo bem? Como é que tá, Alan? Tudo jóia? Tudo certo? E aí? Tudo tranquilo, tamo bem, cara. Estamos aqui. Estão me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo tranquilo. E você, me ouvindo bem também? Tá bom. Não, tô de boa, tô de boa. Só pra saber se a galera tá me ouvindo bem aí também, enfim. Uhum. Enquanto O Alexandre vamos respondeu aí. organizando aqui, vamos organizando aqui enquanto a galera vai chegando, vai entrando. Deixa eu só ligar uma luz aqui mais. Uhum. Feito. Oh, show de bola. Isso aí, meu querido. Nosso querido Alan Querubim, da Gloriosa Xanxerê, é isso? Xanxerê, Muito bem. Quanto tempo da JCI, cara, tu tá? eu tô há 2 anos. 2 anos, muito bem. Eu já tô quase 12 já. Eu tô quase veinho, já quase na capa da gaita já. Nosso presidente Tainan entrou agora aí. Ó, o chefe maior entrou, então É o que acho manda. que daqui a pouquinho já podemos começar a papear, né? Eu acho que sim. Por enquanto, pelo que eu pude olhar aqui, a galera que tá entrando, acho que todos companheiros de JCI por enquanto. Por enquanto, todos. Por enquanto, todos companheiros juniores, né? Muito bem. Bom, vamos começar nosso papo aqui. Por enquanto, a gente pula aquela introdução de quem é, do que é a JCI e tudo mais, porque por enquanto tá todos os companheiros aí, né? Sim, sim, com certeza. Tu quer se apresentar, Rafael? Se apresente pro pessoal já. Quem não te conhece, vai Perfeito, conhecer. vamos Quem já lá. conhece, eu sei um pouco mais quem é o Rafael. Vamos lá. Eu sou o companheiro Rafael Bilibil, então, da JCI Passo Fundo. Estou na JCI desde 2008, quando a gente fundou aqui. Já fui presidente local em 2013, fui coordenador do oratório nas escolas, estive coordenador de debate universitário, fui diretor de capacitação localmente, né, e esse ano estou como vice-presidente nacional, né? Então, eu fiquei um tempo afastado da JCI ali por um momento pessoal, né? Que foi talvez até o momento que eu acabei caindo na história das trilhas e montanhas e aventuras, né? Uhum. Ali mais ou menos em 2016, foi um período que eu passei um momento de transição na minha vida, acabei me separando, né? E aquele momento foi um momento de reorganizar a vida pessoal, reorganizar bastante coisa da, dos meus pensamentos, do que eu queria de vida, né? Esse tipo de coisa, né, Alan? Então foi um momento que eu acabei, por convite de alguns amigos ali, e eu sempre gostei desse negócio de natureza, é uma coisa que me faz muito bem, assim. Uhum. Então, eu acabei caindo nessa história de começar a fazer trilha. Em 2015 foi a primeira, e aí em 2016 eu fiz a primeira grande trilha, né, que eu acabei fazendo em Torres del Paine. Depois, em 2018, fui a convite de outros companheiros, de outros amigos, né, que acabaram, tinha uma expedição marcada para Bolívia, e teve dois rapazes que desistiram e acabaram me convidando nesse, já meio que há 30 dias assim da expedição, né, da viagem. Sim. Então, foi uma das outras expedições, então foi essa da Bolívia. Eu vou tentar organizar aqui um pouquinho só para vocês entenderem como é que eu caí nesse mundo, né? Então, em 2016 eu fiz essa trilha do Chile.
de Torres del Paine. Foi uma trilha de 7 dias, na verdade, do parque lá e tudo mais, né? 13 dias de viagem. Foram 100 quilômetros a pé, né? De uma pernada lá que eu acabei fazendo. Foi uma das aventuras mais ferrenhas, assim. Então foi bem legal. O que mais? Aí teve essa da Bolívia, né? Que a gente aí foi a primeira história da montanha de altitude mesmo, sabe? Que até então essa do Chile era uma trilha, não era altitude, mas era uma trilha longa, né? Uma aventura longa, com muitos dias, em que a gente sempre diz que a gente chama de trilhas autossuficientes, que você tem que levar toda a tua carga, a tua mochila, a tua comida, a tua roupa, tudo tu tem que levar, né? Imagina que você não vai ter acesso a nenhum tipo de suprimento que você vai poder comprar isso na trilha, né? Show. Então tu acaba tendo que levar tudo isso, né? E aí nessa brincadeira tu vai levar aquela mochila cargueira nas costas, dá mais ou menos aí uns 20 quilos de carga, né? Nossa! Então, imagina o peso, e vou te dizer que essa não foi a pior ainda. E aí nessa trilha, essa do Chile, que eu fui 7 dias, foi uma aventura sozinho. Eu fiz 100 quilômetros, na verdade foi 95, tá? 95 quilômetros a pé sozinho. Né? É uma trilha que tem outras pessoas circulando e tudo mais, mas eu acabei fazendo sozinho, não fiz ela com outros amigos, né? Que às vezes a gente geralmente vai numa turma, vai com poucos amigos, né? Eu acabei fazendo sozinho, assim, foi uma aventura meio solitária e era esse o propósito, né? Aquela coisa meio auto-introspectiva, assim, né? Essa da Bolívia já foi um pouquinho diferente. A gente foi uma turma de 7 amigos, né? A gente foi de carro. Eu entrei meio de gaiato, assim, fui convidado. E foi a primeira montanha de altitude, né? A gente foi encarar uma montanha de 6.000 metros de altitude, em La Paz. A gente pegou temperaturas mais ou menos de menos 18, né? Isso no horário mais frio da manhã, ali pelas 4 horas, 5 horas da manhã. E em que a gente não levou tanta carga, né? Porque a gente tinha os abrigos, os refúgios lá. Mas era uma montanha que a altitude, propriamente dito, é um ciclo de aprendizado muito grande, né? A gente diz assim que qualquer pessoa que viaja, talvez vai viajar para o Peru, para a Bolívia, para lugares que têm uma certa altitude. A altitude ela te dá muitas lições, né? Porque você tem um processo para aclimatar, e quem não aclimata direito, por exemplo, principalmente a questão do turismo, né? Quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, para Cusco, né? Para Machu Picchu, eu não fui para essas regiões, né? Mas quem já foi, tem muitas pessoas que sentem a altitude, né? Porque geralmente a altitude ela tem muitos efeitos no organismo e cada um reage de uma maneira, né? E quando você tem essa altitude muito de soco, ela te dá o famoso mal da altitude. Então, quando a gente chama no processo de aclimatação disso para subir uma montanha, a gente tem muitos aprendizados, e isso eu quero, né, trocar uma ideia contigo aí durante essa live. Galera, quem puder, vocês querem fazendo perguntas, vão largando as perguntas aqui, tá? E a gente vai contando um pouquinho das histórias. Porque, assim, a ideia da JCI, a JCI é uma ONG, né? Eu vejo começando a entrar, assim, meus amigos, alguns conhecidos aí, eu sei que não são membros da JCI. A JCI é uma ONG, uma entidade que trabalha com desenvolvimento de liderança e projetos comunitários, né? Então, a nossa ideia é justamente, dentre os temas que a gente gosta de trabalhar, um deles é liderança, né? E aí eu sempre gosto de fazer sempre analogia do montanhismo. Tudo que a gente aprende nas montanhas, eu gosto muito de fazer analogia sempre com algum tema. Ou o que eu aprendo nas montanhas que eu posso levar para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. E hoje a gente escolheu trabalhar esse tema aqui e falar sobre esse tema de liderança especificamente, né? Sobre como ser um líder melhor, o que a gente pode aprender com isso, né? Então, essas duas principais viagens. Depois teve uma terceira viagem ainda, que foi a viagem do Cerro Plata. O Cerro Plata, para quem não ouviu falar ainda, é uma montanha que fica do lado do Aconcagua, ali na divisa da Argentina com o Chile, né? Perto de Mendoza. Né? Tu acessa o Cerro Plata por Mendoza.
é uma montanha de 6.000 metros e talvez foi a montanha até hoje mais difícil de subir. Porque essa sim foi uma montanha que nós levamos, que a gente teve que passar 8 dias na montanha, imerso, e aí sem nada mesmo, completamente imerso no meio da montanha, sem nenhum tipo de recurso. Nenhum, que eu digo, nada. Nada. A gente tinha que levar comida para 7 dias, nós tínhamos que levar roupa para 15 graus e para menos 15, né? Porque a gente, conforme vai subindo a altitude, vai ficando mais frio. Né? Nós não tínhamos nenhum tipo de... Nós tínhamos que levar barraca, tínhamos que levar roupa, comida, medicamentos, né, se caso precisasse. Então, foi talvez a montanha até hoje mais difícil. Né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Alan, essa montanha, somando os 7 dias de subida, somando a altimetria, que a gente diz que é a subida da altitude, foram mais ou menos 2.133 andares. Caramba. Equivalente a um prédio de 2.100 andares. Tá? Isso para vocês terem uma ideia. Né? Então, tu imagina subir um prédio, né, e aí, assim, com todo esses 2.000 andares, a gente tinha que levar cargueira ainda. E essa cargueira, por levar todos esses recursos, tem bastante foto no meu Instagram disso, foram mais ou menos 28 quilos. Nós tínhamos uma mini balancinha lá que a gente pesou, deu 28 quilos de carga na mochila. Tá? 28 quilos. Então tu imagina o tamanho do esforço. Né? E você tomava remédio ou alguma coisa assim para essa altitude? Tipo, no Peru o pessoal quando vai subir as montanhas lá toma muita coca, né? Tipo chá de coca, máscara, coca... Entre essas coisas, assim, não sei se você usou alguma coisa assim quando subiu as montanhas, tomou algum remédio, algum preparo diferente? Então, na Bolívia, quando a gente foi, na Bolívia eu tomei chá de coca, tá? O chá de coca foi bem eficiente para mim, inclusive, nessa montanha lá, eu quase não subi ela, porque a gente foi, a gente contrata uma empresa, né, lá na Bolívia a gente contratou uma empresa, porque é uma montanha que ali você tem que ter guias, tá? Se você não tiver guia, é uma montanha que tem aquelas gretas, que vocês já devem ter visto no Everest, sabe? Que tem aquelas gretas, aquelas fendas, que tu cai uns buracos no gelo, assim, sabe? Tipo, se tu cair ali, tu simplesmente morre. Então, assim, tem os guias e os guias sabem exatamente onde passar. Essa do Cerro Plata não tem esse tipo de coisa, não tem geleira. Então a gente foi sozinho que eu digo eu e mais 2 amigos, inclusive o passado presidente Guilherme Tibola, que foi o presidente nacional em 2014, né, que é um dos meus grandes parceiros aí de montanha. E a gente foi... Então na Bolívia eu tomei chá de coca. Tá? Por quê? Porque na Bolívia você tem uma subida muito repentina, então a questão da altitude, tu ganha altitude muito rápido, isso aí te soca, dá um soco no organismo. Né? Na Argentina, essa do Cerro Plata, a questão da aclimatação foi mais transitória, tá? Que isso a gente sempre fala que é um dos grandes aprendizados de montanha, né? A aclimatação ela te dá muitas lições, né? Nessa do Cerro Plata a gente levou 8 dias para subir a montanha. E por que a gente leva 8 dias? Porque poderia subir em 3 dias, poderia. Só que o ganho de altitude é tão rápido que o teu organismo não suportaria. E por isso que dá aquelas questão de edema cerebral, de edema pulmonar nas pessoas, porque você tem um ganho de altitude muito elevado. Tá? Então, para evitar isso e dar dor de cabeça e evitar tomar remédio, a gente sobe gradativamente. Tá? Existe uma média que dizem que você não pode ganhar mais de que 1.000 metros de altitude por dia. Tá? Então, geralmente, a gente ganha 1.000 metros e desce 500 para poder dormir. Então, a gente faz um esquema que é enganar teu organismo, que você sobe a 1.000 metros e desce 500. Então, tu vai ganhando altitude gradativamente. Tá? E essa questão da altitude, ela te dá uma das coisas que eu anotei aqui para comentar, que é justamente assim, que tudo tem o seu tempo para acontecer. E 9 mulheres grávidas não ganham uma criança em um mês, né? Então, tem algumas coisas que existem um processo de amadurecimento, tá? E esse processo de amadurecimento deixa muito claro no processo de aclimatação quando vai subir a montanha, né? Então, esse processo
é bem relevante para uma maneira muito tranquila. Tá travando tá? um pouco aí. A JC Passo Fundo tem uma pergunta aqui. Qual foi o maior obstáculo? E a segunda pergunta é: qual o conselho para quem quer começar o montanhismo? Para começar o montanhismo, tem que procurar a galera que faz trilha. Né? Sempre, em cada cidade, geralmente em cada cidade existem ou clubes de montanhismo, ou empresas que fazem trekking, aventura, esse tipo de coisa. Tem bastante. No Instagram tem de balde, tá, gente? Eu sigo bastante gente de montanha mesmo nesse sentido. Tem que procurar pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá? O maior obstáculo que eu vejo, na verdade, é a zona de conforto, tá? Para mim, acho que talvez seja o maior obstáculo. Porque a gente tem a premissa de dizer assim, eu até acho que a Vivian comentou ali, não gostar. Isso. Agora, às vezes fazer uma indiada dessa. A minha primeira convenção nacional foi em 2009 em Curitiba. Uma das palestras era do Valdemar Niklevitz, que é o primeiro brasileiro que subiu o Everest. E aí, hoje, eu praticando aquilo, e lá em 2009 eu olhava pro... Esse cara é louco, é um negócio de outro mundo. Tipo, e eu jamais imaginava subir uma montanha de 6.000 metros. Jamais. Imaginava que fosse um negócio assim muito surreal, entende? Sim. E eu vi que aquele negócio não é tão, assim, não é um negócio tão absurdo. E aí uma das coisas que eu anotei aqui sobre liderança, né? Eu acho que um grande líder tem que ter a capacidade de sonhar grande, de ter uma visão longa, de sonhar, ultrapassar limites, de sair da zona que eu aprendi. Tá travando um pouco o teu áudio, Rafael. Tá travando bastante o teu áudio aqui. Tá. Vai me avisando. Deixa eu só ver se a conexão aqui tá boa. Eu tô no Wi-Fi aqui, cara. Em princípio. Eu também, aqui tô no Wi-Fi. O pessoal que tá falando tá cortando bastante o som e eu pensei que era só aqui comigo, mas o pessoal também tá cortando. Tá, vão me avisando se o som tá cortando ou não, tá? Uhum. Eu vou tentar falar um pouco mais pausado para que, se cortar um pouquinho, não perca o sentido. Isso, show. Então, assim, das lições que eu aprendi de montanhismo sobre liderança, a primeira delas é sonhar grande. Quando eu olho a montanha, geralmente quando tu tá a gente chama do processo de aproximação, que é o processo de ir até a base da montanha, né? De você sair da cidade onde você tá e pegar o carro, uma van, um deslocamento, ir até a base da montanha. Geralmente você começa a ver a montanha de longe. Ela é geralmente tu olha aquele negócio, ela é um negócio de outro mundo, é um negócio muito monstruoso. E para mim aquilo é uma aula, porque ele é uma, de certa forma, ela te intimida, tá? A montanha te intimida demais, tá? Mas ao mesmo tempo ela te dá confiança, na medida que você vai ganhando passo a passo, né? Então, para mim a lição de montanhismo é: sonha grande, não tenha medo. E aí, uma das lições que a gente sempre diz que para como é que você escala uma montanha de 6.000 metros? Eu sempre brinco, como é que um leão come um elefante? É bocada por bocada, né? É degrau por degrau, é passo por passo. Então, para mim, essa lição de subir degrau por degrau, ela é bem relevante, sabe? A gente, quando está subindo esses negócios de subir montanhas, todo o processo de você ganhar altitude, né, você geralmente caminha 5, 6 a 7 horas por dia de caminhada, tá? Isso na montanha não é muita coisa, tá? Por que eu digo que não é muita coisa? Porque geralmente o processo, quando você está quase no topo, e a gente chama do ataque ao cume, que é o dia que você vai para o topo da montanha, geralmente são 12 a 15 horas de caminhada. Então você começa a subir 2 da manhã, para chegar no topo da montanha às 2 da tarde, passar 12 horas subindo e passar mais 4 horas descendo. Tá?
E esse processo é extremamente desgastante, é um processo que fisicamente te consome demais, né? O Tibola, por exemplo, nessa última, subiu essas 15 horas de montanha e comeu uma barra de cereal somente durante o dia, né? A gente acaba tomando muita água e às vezes se alimenta pouco, né? E esse processo ele é bem, bem importante, né? Então, assim, tudo que eu vou anotando para falar é isso, assim. Tu ganha altitude, tu vai subindo degrau por degrau, né? Então, quando a gente fala isso num projeto de liderança, quando você quer pensar num projeto grande, quando você quer pensar numa grande montanha, seja um negócio, seja um projeto social, seja qualquer coisa que você quer empreender, ou inovar, ou botar em prática uma ideia, tu tem que sonhar grande, tem que dividir isso e tem que, sabe, comer pedaço por pedaço, etapa por etapa, sabe? Isso para mim é uma aula que parece meio clichê, mas ela é bem, bem relevante porque não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só. Acreditar em si mesmo, né? Cara, acreditar em si mesmo. Isso é de uma relevância, porque eu sempre brinco o seguinte, Alan, né? O pessoal me pergunta assim, sobre essa questão de preparação física. Sim, preparação é um dos itens que eu anotei aqui, que é o seguinte: preparar-se para a montanha é importante, tá? Por incrível que pareça, tá? Os caras bombadão de academia são as pessoas que têm menos isso chegar ao topo, tá? Mas se preparar é importante. Por que eu digo isso? Porque geralmente quem tem uma força física muito grande acaba subindo a montanha de uma maneira muito rápida, tá? Porque o teu físico... E aí, você subindo muito rápido, o organismo da pessoa, por ganhar altitude muito rápida, acaba acusando o organismo depois de um tempo. Então, mas se preparar para subir a montanha é importante. Eu, por exemplo, quase cheguei no topo de algumas montanhas, eu quase cheguei e me faltou perna. Então, assim, eu quase cheguei no topo. E aí, por exemplo, essa montanha da Bolívia, que foi a primeira montanha de altitude, quando a gente foi para lá, eu não tinha a ambição de chegar no cume da montanha. Claro que eu queria, mas o meu principal objetivo era me conhecer lá na montanha, saber o quanto eu vou aguentar, como é que o meu organismo vai se comportar. Então, talvez isso seja uma das lições também. É você se experimentar, né? Botar rodar um projeto. Não precisa botar rodar um projeto perfeito, não precisa ser a montanha perfeita ao chegar no topo. Mas se experimentar, botar em prática é extremamente relevante, né? E se preparar para ela também é importante, né? Então, para mim, isso foi uma lição bem, bem interessante nesse sentido também. Mais alguma pergunta? Galera, querem ir perguntando aí? Pergunta da galera aí. Só a Neise falou que assistiu uma palestra sua esses dias e admira muito sua trajetória e admira muito você também. Deus parabéns para ti. Obrigado. Assim, quem que falou ali que eu não entendi? Neise. A Neise, obrigado, Neise. Eu sei que a Neise assistiu a palestra. Esses dias eu estava palestrando, né? Enfim, contando essas histórias lá na plenária promovida por São Bento, né? Porque eu brinco agora, todas as plenárias são a níveis nacionais, né? Todas as reuniões são brasileiras, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, o que mais que eu anotei aqui? Essa preparação de antes de subir na montanha. Como é que funciona o planejamento? Vai de um ano antes, 6 meses? Então, ou, tipo, esse era o tópico que eu ia puxar agora. Semana que vem vamos escalar uma montanha. Já aconteceu isso também? Já aconteceu. Já aconteceu. A questão da preparação, assim, teve uma das expedições, que foi a última expedição que a gente foi, que foi apenas eu e o Tibola. A gente acabou se conversando, assim, era um domingo de noite, uma segunda-feira de noite, eu não lembro, assim. E a gente... Eita! Peraí que a gata acabou de derrubar um abajur aqui. Excelente. Quem tem bicho em casa sabe como é que é, né? Teve expedições, teve essa expedição que a gente foi pro Atacama, eu e o Tibola, e a gente se falou assim, era na segunda-feira, tá? Tá, como é que tu tá? Pá, tô precisando dar uma saída, vamos dar uma né, desestressar um pouco e tudo mais. E a gente gosta muito de
pegar a estrada. Sabe quando tu diz assim, cara, a gente gosta de rodar, botar gasolina e sabe andar. E aí, a gente, cara, vamos para Atacama? Eu olhei minha agenda, eu tô tranquilo, eu também tô tranquilo, vamos. Isso foi na segunda-feira, cara, na sexta a gente saiu de viagem. A gente saiu na mesma semana, fazer uma viagem pro Chile, assim, do nada. E aí, claro, como a gente já tem uma... Eu sou relativamente humilde de dizer que a experiência que a gente tem, porque embora a gente subiu algumas montanhas graúdas, a gente não subiu montanha de 7 mil metros, não subiu o Everest, não foi para o Himalaia. Cara, tem uma outra esfera, vamos dizer assim, do montanhismo, né? Mas a gente saiu na sexta-feira. Saiu na sexta-feira para chegar lá no domingo. E na terça-feira a gente estava escalando um vulcão ativo lá no Chile, que é o vulcão Lascars, que fica no Atacama, né? E o planejamento disso, essa viagem, ela estava planejada já. Só, a gente precisa para Atacama, a gente precisa pelo menos uma semana. A gente vai fazer, no dia primeiro que a gente estiver lá, a gente vai fazer tal e tal passeio. No segundo dia, a gente vai subir tal montanha para aclimatar. No terceiro dia, nós vamos descansar. Porque uma parte importante, tá, gente? Por incrível que pareça, quando a gente sobe montanhas, tá? Parte do processo de subida é descansar, tá? E isso é uma lição extremamente importante, tá? Que a gente aprende. Descansar faz parte do processo de construir um objetivo, tá? Esses tempos até brinco, né? Brinquei com o Tainan, que, né, aquela coisa assim, tipo, o presidente nacional deve ser um cara extremamente atarefado, com 500 coisas para resolver. E eu imagino que chega um momento que te dá um colapso, diz assim, cara, tô cansado. Eu digo assim, Tainá, vamos acampar? Vamos. Cara, ideia é o quê? Cara, desliga celular 2 dias. Desliga de tudo, descansa, para, sabe? Restaura a mente. Isso é extremamente importante, porque tu não consegue dar intensidade. É a mesma coisa um time de futebol que não consegue correr intensamente os 90 minutos. Não tem como, é humanamente impossível. E no processo de subida, descansar, ficar no acampamento, descansando, dormindo, aclimatando, é extremamente importante para o teu corpo regenerar. Então isso é uma das coisas que a gente precisa muito, né, nesse processo todo, é descansar, dar aquele momento de pausa, né? Uhum. Então, sim, já aconteceu expedição, a gente saiu do nada, mas o planejamento aconteceu prévio, né? A gente precisa pelo menos 8 dias para viajar. Desses 8 dias, 5 dias nós precisamos lá no lugar de destino, no local do destino, e no 4º dia que a gente estiver lá, a gente vai subir a montanha, né? Então, porque tem montanhas que você tem que passar 8 dias para subir, tem montanhas que você dá um tiro rápido. Tá? Em que a base da montanha, por exemplo, fica uma altitude já considerada, né? Então você vai fazendo um processo gradativo mais oscilante, vamos dizer assim, né? Tem umas perguntas aqui, Rafael. Vamos lá. A Farriles fez a pergunta, e esse hobby surgiu da onde? Então, o hobby do montanhismo surgiu, primeiro, eu sou um cara extremamente viciado em natureza. A natureza, para mim, é uma fonte de energia. Eu sou um cara que, assim, se eu vou pro meio do mato, eu volto novo. Volto com, sabe, aquela coisa de energia, tomar um banho de cachoeira, cara, lava a alma, tu volta com outra energia. Então isso para mim é muito revigorante, tá? Partiu também de um vício. Porque, assim, querendo ou não, a montanha é uma coisa desafiante. E quando você vence ela, e não é vencer a montanha, a gente não vence a montanha, né? A gente sempre diz assim que não é a montanha, não é você que escolhe a montanha que escolhe ou deixa você subir, né? Existe essa metáfora que a gente brinca, né? Só que quando você tá lá e você vai subindo e você vê o tamanho daquele negócio, e você chega lá em cima e diz assim, cara, olha o que eu subi, olha os projetos que eu já realizei, façam essa analogia com a JCI, os projetos que vocês já fizeram, né? A história que cada organização local já construiu, né? A gente já fez muita coisa importante, já muita coisa relevante. E quanto mais você vence esses desafios, mais você se sente confiante, mais você se sente poderoso, vamos dizer assim, você se sente autoconfiante. E isso também é viciante, né? Então,
para mim é uma fonte de energia nesse sentido, é uma autocapacidade, né? Aquela coisa de você vencer, né? Então, para mim, isso é, assim, é uma coisa extremamente gostosa nesse sentido, né? E surgiu, assim, de eu estar no meio de um momento muito triste da minha vida, um momento, talvez, de reflexão, um momento de estar um momento que eu estava reavaliando a minha vida, um monte de coisa. E eu acabei caindo meio de paraquedas, fazendo trilha, acampando numa galera, né, de montanhismo, de natureza, que gosta de fazer trilhas. Então, para mim, foi um negócio, assim, muito que caiu de paraquedas. E aí, cara, é um universo que te prende, assim, sabe? Show. O Wilson de Paula, vice-presidente nacional, passado presidente de Alto Xanxerê, fez a pergunta: qual foi o maior perrengue que já passou? Tipo de... Cara, perrengue foi uma coisa nova, tá? Uma experiência nova que é o seguinte, tá? A gente não teve... Foram dois grandes perrengues, tá? Embora os meus perrengues eu considero perrengues tranquilos, tá? Eu sei de muito aventureiro que já passou perrengue ferrado aí, tá? Mas nessa primeira trilha que eu fui fazer em Torres del Paine, lá no Chile, foi uma trilha de 95 quilômetros, tá? E alguns conhecidos me disseram assim, para você evitar bolha no pé, tu evita que o teu pé dê atrito entre os dedos, né? Não, para evitar dar atrito, o que eu vou fazer? Vou passar hipogloss. Fui fazer a trilha, comecei a trilha, tirei os tênis lá, botei um pouquinho de hipogloss, beleza. O pé fica mais macio, ele não cria atrito entre os dedos, beleza, né? Só que eu acabei passando demais, e aí você umedece demais a pele. O que aconteceu? Deu 15 quilômetros de trilha, eu tava com umas bolhas do tamanho no pé inteiro. Se vocês verem as fotos do meu Insta, tem uma foto do pé com uma bolha enorme na parte onde está embaixo dos dedos, assim. Cara, pensa na bolha. Cara, total novato. Eu era muito... E aí, de novo, experiência, né? Adquirir experiência ajuda demais. Então, a dica para quem já se vai começar montanhismo e não passe por voz no pé. Não passe por voz no pé. Isso é, assim, mantenha o teu pé seco, vai numa loja tipo a Lupo da vida, tem uma meia de trekking, que ela tem uma tecnologia, não vou lembrar o nome agora, mas ela tira o suor do teu dedo e meio que joga para fora da meia, sabe? E mantém teu pé seco, tá? Mas é uma meia de trilha propriamente, tá? É baratinho, acho que é uns 30 pila a meia. Barato mesmo. Beleza, aí fez uma bolha. Cara, o problema não foi fazer a bolha, o problema é que eu tava no começo da trilha. E nessa trilha, chega um determinado, tipo lá no 20º quilômetro, por ela ser um circuito oval, a distância mais curta para você desistir é andar para frente. Então eu tive que fazer 70 quilômetros com umas bolhas monstruosas no pé, cara. Caramba. Cara, com a mochila cargueira nas costas, cara, assim, ó, pensa num negócio tenso. Assim, foi puxadíssimo, sabe? Então essa foi uma das bolhas, assim, foi uma dos perrengues, assim, pesados, sabe? E fazer essa trilha com as bolhas. Assim, foram mais ou menos 70 quilômetros, tá? Então foi um dos... E aí, a parte que eu mais gosto de trilha, que eu até estava conversando antes que eu queria chegar nisso, que é o seguinte. O pessoal pergunta sobre preparação física, né? Aparentemente, subir montanhas pode parecer uma coisa para pessoas bem fisicamente, pessoas bem preparadas. Montanhismo, trilha, é um esporte 90% psicológico. É cabeça. Puramente. É o desenvolvimento da tua força mental. Por que pareça, foi uma das maiores bênçãos que eu tive nesse negócio de fazer trilha, foi ter essas bolhas no pé. Para mim foi uma bênção. Porque, cara, eu aprendi a ser forte mentalmente. Eu aprendi a olhar para as dores, porque, cara, aquilo lá doía pra caramba. Imagina. Só que chega num ponto, cara, que não adianta tu chorar, não adianta... Era um pedaço da trilha que não tem como fazer resgate. Não tinha cavalo, não tinha helicóptero, não tem resgate de pessoas, né? Tipo, tu só tem que andar, cara. É o único jeito é andar. Então, assim, engole o choro e anda. E aquilo pra mim foi uma bênção, sabe? Porque eu aprendi a desenvolver muita força mental naquilo, sabe? Então isso pra mim te dá muita confiança de novo, como é que tu leva isso pra tua vida?
essa força mental vai ser na tua vida pessoal, vai ser nos relacionamentos, vai ser no trabalho, vai ser nos projetos dentro da JCI. Então, isso para mim é uma força muito grande mesmo. Foi uma bênção. Né, eu vejo a Bárbara, amiga minha, concordando aqui. Eu sei que a Bárbara fez umas indiadas até pior aqui. Né, de fazer a travessia dos Lençóis Maranhenses lá com 60 graus de temperatura naquela areia quente lá. Lá é tenso também. Então, assim, a força mental que a trilha te dá, para mim, é uma das maiores ganhos que a gente leva em cima disso, né? Então, essa foi um dos perrengues, tá? O segundo perrengue é um pouquinho mais engraçado, não é um problema, mas para quem não está acostumado, é uma coisa fora da casinha. No Cerro Plata, o Cerro Plata é uma montanha, como eu falei, é do meio do nada, tá? Quando você deixa o carro na base da montanha, ela fica a 2.900 de altitude. A montanha fica a 6.000. Então, tu imagina uma montanha, né, subindo todos esses 3 quilômetros, e dá mais ou menos uns 2.000 andares de altimetria, né, da montanha. Como é um lugar inóspito, no meio do nada, a montanha não tem estrutura. Então, assim, tu tem que levar tua barraca, tu tem que levar tua comida, e tu tem que levar teu banheiro. Essa é a parte engraçada. Então o pessoal diz assim, para homem é mais tranquilo fazer o número 1. E o 2? Cara, o 2 se esconde atrás da pedra, organiza uma sacolinha de mercado ali, né, de plástico, faz o serviço que tem que fazer no meio, né, dentro da sacola. Sim. A gente leva cal, né, joga cal em cima, né, para evitar odores e cheiro, esse tipo de coisa. Fecha a sacolinha e joga dentro de um potinho de Tupperware, né? Um potinho de plástico ali, fecha e bota na mochila. Tu tem que trazer de volta. Tu não pode deixar resíduo na montanha. A questão da sustentabilidade. Sim. Porque assim, cara, eu vou te dizer, tem gente que não cumpre essa regra ética, vamos dizer assim. Tem umas pedras na montanha, que são aquelas pedras que caem do topo da montanha, do mais que o pessoal usa de banheiro, né? Cara, é um negócio totalmente emporcalhado, assim, um negócio que chega a dar nojo, assim, sabe? Então, tem muita gente que não faz as boas práticas do montanhismo. É como diz o Lisone, que bosta, né? Isso aí. Que bosta. Então, assim, isso é um dos perrengues que quem não está acostumado, de novo, também foi minha primeira experiência, e até agora a minha única experiência, né? Pra galera que é do Paraná, por exemplo, Curitiba, né, que tem a Serra de Morretes ali, do Marumbi, o Pico Paraná, quem vai para aquela região, ele diz que é uma região muito emporcalhada, assim, porque o pessoal realmente deixa muito resíduo mesmo, né? Então, esse perrengue é um perrengue, cara, é luxo zero. Luxo zero. Isso, de certa forma, é uma coisa que você aprende a dar valor para pequenas coisas, né? Porque quando tu tá na montanha, tu aprende a viver com muito pouco, sabe? Para mim foi uma aula de vida em você sobreviver com... O que é o teu luxo na montanha? Cara, tomar um café na montanha é luxo. Sabe aquele suco que a gente toma aqui em casa, que tu bota um tangue? Sabe? Botar água com tangue. Cara, aquilo é luxo. De uma luxúria na montanha que tu não tem noção. Caraca. Por quê? Como eu sempre digo, na montanha, tudo que tu leva, tu tem que levar tudo. Então, a única moeda, são duas moedas principais. É peso e volume. Então, para tu levar um suco bom, tu tem que levar peso. Líquido é pesado pra caramba. Não dá pra levar. Então, se a minha mochila deu 28 quilos, foi sem água, cara. Eu levei uma garrafinha de 1 litro. Tá? Era a única coisa que eu conseguia reabastecer na própria montanha, era pegar a água de desgelo dos riozinhos que vão se formando. Aí tu pega, né, abastece, bota uma pastilha ali que a gente chama que é o clorim. Ela mata qualquer tipo de bactéria, verme, em 10 minutos. Então tu bota ali dentro a pastilha, chacoalha um pouquinho, 10 minutos está pronta para beber. É a única coisa que tu consegue reabastecer na montanha.
Então tu aprende a ser feliz com muito pouco, sabe? Cara, lentilha foi nossa comida, miojo, algumas comidas prontas, que a gente chama comida liofilizada, né? Que é arroz com um pouquinho de água ali, que você bota água, esquenta ela numa panelinha pequenininha e come, que fica pronto, sabe? Ela é bem rápida, assim. Então, aquilo para nós é de um aprendizado enorme, assim, que você aprende a dar valor para poucas coisas, para pequenas coisas, sabe? Então, esse para mim foi o perrengue da questão do banheiro, é um mega de um perrengue, né? Em que você aprende e ser feliz com pouco. Isso para mim são algumas lições, sabe, que a gente aprende que são sensacionais, assim, sabe? Que estar imerso lá. A parte mais legal também, Alan, assim, quando você sobe, a gente tem que ir ganhando altitude gradativamente, né? Então, às vezes tu leva 3, 4, 5 horas para subir de um acampamento para o outro. Então tu levanta de manhã cedo, às 7 horas, 8 horas, acorda, faz o teu café da manhã, desbancha o acampamento, 9 horas da manhã tu tá caminhando já. Quando vê, meio-dia, 1 da tarde, tu já tá no outro acampamento. E às vezes tu fica o dia inteiro sentado, sem fazer nada. E ficar sentado, sem fazer nada na montanha, primeiro que é importante para o teu processo de descanso do corpo, tá? Só que mentalmente, ele é um processo extremamente importante também para a tua força mental. Quem conta, claro, para nós ali ficar o dia inteiro sem fazer nada ainda é tranquilo. Quem já viu as palestras do Everest, às vezes os caras ficam 1 semana, 10 dias parados sem fazer nada, esperando a janela de ataque ao cume. Porque a gente sempre diz assim, que a janela de subida da montanha... Por que a gente sempre diz que é a montanha que te escolhe? Montanhas maiores, por exemplo, como a Aconcagua, como o Everest, por exemplo, que são as que talvez eu mais estude, né? São as que eu mais falo porque eu acabo estudando um pouco mais. Sim. O Everest tem 2 dias de janela de cume no ano. Nos outros 363 dias do ano, tu não consegue subir. Por quê? Porque ou tem muito vento, muita nuvem, ou temperatura extrema. Tu imagina que tu vai subir o Everest lá com ventos de 100 km por hora. Tu não consegue ficar em pé na beira do precipício. Então, existem janelas de tempo. E tem vezes, e isso talvez seja um dos grandes aprendizados da montanha, a gente aprende que nem sempre a gente consegue chegar no topo. Eu, propriamente, assim, eu sempre saliento isso, tá, gente? Eu já cheguei no topo de 2 montanhas grandes, de 5.700 metros, tá? Mas eu já não cheguei no topo de outras 2. E a gente sempre diz que chegar no topo da montanha nem sempre é garantia. Nem sempre você vai ter certeza que você vai chegar no topo. Por exemplo, quando a gente estava no Cerro Plata, a gente pegou uma janela de tempo muito bom. A gente pegou um dia, cara, limpo, tava show de bola. Eu não cheguei no topo por cansaço físico mesmo, cara. Eu cheguei, eram 11 horas de subida. Eu tinha caminhado 11 horas num aclive assim, de uns 40 graus, 35, 40 graus de subida. Caramba. Eu estava extremamente exausto. Mas o dia estava muito bom. Quando a gente baixou da montanha e estava subindo um outro grupo de brasileiros, a gente conversou com eles, pegou o WhatsApp, assim, depois ele foi trocando ideias. Eles não conseguiram chegar no topo porque veio uma nevasca. Cara, uma nevasca. Não tinha o que fazer. Tipo, eles não iam ter. E aí essa nevasca durou 4, 5 dias, entende? No mesmo lugar que nós estávamos. Então, assim, a gente sempre diz assim que o aprendizado da montanha é que nem sempre tu vai chegar no topo. Nem toda montanha tu vai ter sucesso que é chegar no topo. E aí que a gente brinca aqui, nem todo projeto vai dar certo, nem toda empresa vai dar certo, nem todo relacionamento vai dar certo. Sim. E isso faz parte do aprendizado. Isso faz parte. A Vivian está falando aqui, né, que tipo, a jornada que é válida. Exatamente isso que a gente leva. O grande aprendizado, o grande desenvolvimento está na subida. Não é exatamente se eu cheguei no topo valeu a pena e se eu não cheguei não valeu de nada. Cara, pelo contrário,
né? A superação de si mesmo, né? Porque eu olho assim, cara, quando que eu imaginava subir uma montanha de 6.000? Cara, eu não cheguei nos 6.000, mas eu cheguei nos 5.700, cara. Não é um prédio de 2.100 andares, é um prédio de 1.900 andares, entende? É um negócio muito além da nossa própria capacidade, do que a gente próprio imagina. Então, para mim, o montanhismo está muito ligado a isso, a gente provar que nós conseguimos realizar coisas muito além do que nós mesmos conseguimos imaginar, entende? E as pessoas, às vezes, a gente se colocam limites em si mesma. Porque fazer um projeto aqui do oratório nas escolas, com 15 escolas, é muita coisa. Fundar uma UEL é um negócio que é muito difícil. Ou ser presidente é um cargo que está muito longe da minha capacidade. Cara, não se subestima. Todo mundo tem capacidade. Só que eu, propriamente dito, eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. Eu sonho muito grande, eu viajo na maionese, eu fico, às vezes nas minhas horas vagas, assim, momentos né, nessa pandemia, eu aprendi a vasculhar trocentos tipos de lugares, de montanhas para subir, para olhar sabe, cara, quem sabe eu vou subir esse negócio. É longe, tá, mas... Né? Meu sonho, um dos meus sonhos, cara, quero subir o Aconcagua, ainda quero. O Aconcagua, cara, é uma montanha de 7.000 metros, 30 graus negativos, sensação térmica de menos 50. Deve dar um prédio, sei lá, de 3.000, 4.000 andares, não tenho noção de quanto dá, sabe? É extremamente desafiante. Vou subir o Aconcagua a primeira vez? Não. Vou primeiro subir o Plata, que tem 6.000, depois vou subir um outro vulcão lá que tem 6.300, depois vou subir um de 6.500, para depois subir um de 7.000, entende? Vai ganhando cancha gradativamente, né? Então, basicamente essas as lições que a gente tira, sabe? Uma delas, e a grande principal, é sonhar grande e não se subestimar, sabe? Porque eu sempre digo assim, a mensagem que eu preciso passar para todo mundo: a montanha te chama. E quando eu digo a montanha te chama, eu estou numa fase agora que eu digo assim, cara, eu estou babando para subir uma montanha. Para ir para o meio do nada, para se desafiar, para subir. Só que quando eu digo que a montanha te chama, qual que é a tua montanha? Pode ser um projeto inovador, pode ser um cargo na JCI, pode ser uma viagem, pode ser um emprego novo, cara. Cara, eu estou cansado do meu trabalho, sou frustrado, não me sinto feliz. Quem sabe um novo projeto, um novo trabalho, sabe? A montanha vai te chamar. E esse instinto a gente tem que aprender a ouvir. Eu acho que são algumas coisas aí. Vamos para perguntas aí, que eu vejo que a galera está começando a colaborar e participar. A Nath falou, vamos para Atacama, Billy. Bora, partiu, né? Atacama é meu destino, assim, um dos que eu mais amo. A viagem até lá é extremamente surpreendente, é gostosa, e, assim, é ao mesmo tempo um entretenimento, é diversão, é turismo, tem a parte de desafio, porque dá para escalar vulcões. Eu posso levar qualquer um de vocês subir um dos vulcões lá. A gente não precisa ser super atletas, tá? A gente vai devagarinho, com calma, dá para ir. É isso aí, a André tá falando dezembro, dezembro. Isso. Provavelmente em dezembro eu acho que rola Atacama. E seria sensacional fazer uma expedição só da galera do JCI, imagina? Cara, seria demais, assim, eu seria realizado. Teve uma frase bem interessante ali da Alana, que ela falou assim, que coisas maravilhosas só acontecem quando saímos da nossa zona de conforto, ou seja, quando saímos de casa e vamos por uma aventura nova. Né? Então, acho que realmente é uma frase que se encaixa muito bem ao que você faz aí no montanhismo. Se encaixa demais, porque assim, eu tenho me fascinado demais com esse mundo, tá? É um mundo meio paralelo, meio, né? A gente vive uma vida... Fascina demais essa questão de montanhismo, de natureza. Eu gosto de falar de natureza como um todo, tá? E eu acabei caindo de gaiato nisso, sabe? Só que, e aí por que foi interessante esse ponto que comentaram? Porque geralmente, gente, de novo, isso talvez seja um aprendizado meu de vida.
Às vezes a gente tem que chegar no fundo do poço para sair da zona de conforto. Sabe? É isso que às vezes me indigna comigo mesmo, e certamente é uma indignação que muitos de vocês vão se reconhecer. Por que a gente tem que esperar tá no fim do relacionamento? Por que eu tenho que esperar estar entulhado de dívida até dizer chega? Por que eu tenho que esperar estar completamente infeliz no meu trabalho para poder sair da zona de conforto? Exato. Né? E de novo, eu saí da minha zona de conforto quando eu estava num momento que eu não estava feliz na minha vida. Em que eu olhava para dentro e dizia assim, cara, eu preciso repensar na minha vida. Eu preciso reavaliar, eu preciso melhorar meus comportamentos, eu preciso amadurecer como pessoa. Então, eu acho que a grande lição de tudo isso é por que a gente precisa esperar estar no caos, por que a gente precisa de uma pandemia que vai enclausurar nós, que vai nos aprisionar em casa, né? Para poder sair da minha zona de conforto. Então, acho que isso talvez seja uma grande lição aí que a gente vai levar, né? Galera, vão mandando perguntas, tá? Porque agora eu quero responder perguntas, tá, gente? Porque a gente está se aproximando, já vai dar 1 hora de live e provavelmente vai cair. Isso, tá? o Lisone falou assim, vontade ele até tem, mas cagar num pote não incentivou ele muito, não. Não incentiva muita gente, eu sei. Eu sei. É uma experiência, né, gente? É uma experiência completamente diferente. De novo, tá? Tem todo tipo de aventura. Tem aventura de turismo, em que você bate e volta no mesmo dia, tá? Por exemplo, o Atacama. Todos os passeios no Atacama são passeios em que você fica hospedado num hotel na cidade e vai fazer os passeios turísticos durante o dia, ou um passeio que seja de aventura, por exemplo, subir o vulcão, tu vai e volta no mesmo dia. Esse vulcão que a gente foi, que é o vulcão Lascar, ali no Atacama, a gente saiu do hotel, era umas 4 da manhã, a gente chegou na base da montanha, era umas 7 da manhã. A gente ficou por ali, meio que aclimatando, sabe? Meio que dando um espaço para o organismo para subir devagarinho, sabe? Ficamos por ali, tomamos um café da manhã, a gente levou um café, comeu umas besteiras ali. E era umas 9 da manhã quando a gente começou a subir o vulcão. A gente chegou no topo do vulcão, era umas 2 da tarde, 2h30, 3 horas da tarde, não me lembro exatamente. Deu umas 5, 6 horas de subida. Ficamos lá, tiramos as fotos, fizemos nossa oração. Que, gente, vou dizer uma coisa, fazer uma oração no topo de uma montanha é de um negócio, é de uma energia surreal. É algo assim, eu sempre brinco assim, que uma das coisas que eu mais me fascino, estar no topo da montanha faz me sentir mais perto de Deus. E não que a gente não possa estar perto de Deus, do nosso Deus, e cada um tem seu Deus, né? Não possa estar, né, dentro de nossas casas, né? Mas a energia da natureza lá é muito, muito incrível, assim. E aí a gente ficamos acho que 1 hora no topo da montanha, depois a gente baixou, desceu, guardamos as coisas na caminhonete, voltamos pro hotel, era umas 6 da tarde, a gente estava de volta no hotel. Assim. Então dá para fazer, de novo, tem todos os tipos de aventura em todos os tipos de paisagens mesmo. Então, Lisone, podemos ir, fica tranquilo, tá? Isso aí eu digo para todo mundo, tá, gente? De verdade, sabe? A Nath pediu que, Rafa, como não morrer do mal da montanha? Como é que é? Como não morrer do mal da montanha? Subir gradativamente, tá? Outra coisa, tomar água. Tá? Para quem vai fazer viagem de turismo, como eu falei, o principal problema da altitude é a troca de altitude muito repentina. Tá? Quando você vai de avião, o avião você sai do Brasil, tu tá a 500, 600 metros de altitude. Tu chega, por exemplo, em La Paz, tu já chega a 4.000, então é um soco. Cusco, por exemplo, uma cidade que fica a 13.300, né? Tu vai do Brasil, tu desembarca em Lima, Lima é nível do mar, beleza. Daí pega um avião de Lima no nível do mar, vai para Cusco a 13.300, te dá um soco, tá? Dica, tomar 4 litros de água por dia, tá? É difícil, tá? É difícil, mas água é o principal quesito de aclimatação, tá? Se possível, fazer subida e descida. Então, tu sobe e dorme baixo, sabe? E ganhar altitude gradativamente, tá? Se possível. Eu sei que fazendo turismo é mais difícil, tá?
4 litros de chá de coca, talvez, acho que funciona também, tá? Eu só acho mais difícil tomar 4 litros de chá. Mas sim, tá valendo. Né? O chá de coca é bem eficiente, tá? Embora cientificamente, né? A gente fala muito sobre esse negócio de cloroquina aí que não tem efeito científico, tá? O chá de coca também não tem efeito científico, tá? Mas toda a civilização inca toma chá de coca. Né? Toda a galera lá, né? Os habitantes do Peru, da Bolívia, todo mundo toma chá de coca. E, enfim, funciona. Pra mim funcionou, tá? Não sei que pra vocês, pra alguém já foi. Rafa, tem uma última pergunta e antes que acabe a live, daqui a pouco o Instagram já corta nós aí. É uma pergunta aqui, como conciliar o seu hobby com o trabalho e ou carreira profissional? Vamos lá. É uma baita de uma pergunta, tá? Eu tenho um trabalho, o meu trabalho, eu sou uma pessoa que dificilmente consigo desconectar do meu trabalho. Por exemplo, a viagem do Atacama, quando a gente foi 8 dias. Só que 8 dias, o que nós fazíamos? A gente usou o final de semana para se deslocar, então sábado e domingo a gente viajou e o outro sábado e domingo a gente voltou. Lá, durante a semana, eu acordava de manhã, tomava café, respondia os e-mails, atendia os clientes. 9 horas da manhã nós ia fazer os passeios. Voltava 4 da tarde, trabalhar, fazer as coisas, ficava mais 2 horas, respondia o que tinha que responder, beleza, liberava. Então eu consigo fazer essa conciliação. Tendo internet, eu trabalho de qualquer lugar. Tá? Então o meu trabalho permite isso. As viagens longas, geralmente, por exemplo, a subida do Cerro Plata é uma semana imerso na montanha, sem acesso a celular, sem nada. Qual é a data que nós escolhemos? Cara, a gente passou o Réveillon na montanha. A gente saiu dia 26 de dezembro para voltar no dia 3 ou 4 de janeiro. Passamos o Réveillon imerso na montanha. E vou dizer, Cara. Nossa. Pensa num Réveillon magnífico, assim, ó, sem ver fogos, sem ver nada, comendo lentilha, a gente comeu um potinho de lentilha e tomou suco Tang. Esse foi o nosso Réveillon. Foi a nossa ceia. De cerveja. Cara, não tem como levar, né? Não tinha como, né? Então. Não tem, cara. Até poderia levar, só que daí não tem. Sabe, tipo, tu vai levar, mas daí a garrafa vai fazer peso. Sim. Sabe? Então também não dá, sabe? Então foi um Réveillon de simplicidade. E, cara, muita reflexão. Foi muito massa, assim. Pensa. Essa foi uma das histórias assim, mais incríveis, assim, porque não é incrível, é um negócio do nada, sabe? Tanto que, assim, um dos Réveillon que eu quero passar agora, quando não tiver muita alternativa, é passar o Réveillon, por exemplo, nos canyons, em que você consiga acampar na beira do canyon e ver todos os fogos lá de cima. Então, tu tá acampado no meio do nada e lá de cima tu vê, por exemplo, Criciúma ou Torres, né? Que ali nos canyons ali tu consegue ver. Então, imagina, né? Tu vê toda a cidade iluminada. Cara, é muito massa. É muito massa. Rafa, 1 minuto Perguntas aí, cara. Fala aí, então, uma mensagem final. Vamos agradecer o pessoal pela live e dar um tchau aí pro pessoal. Gente, a mensagem final é o seguinte, tá? Não se intimidem, tá? O que o montanhismo me ensinou principalmente é sonhar grande e não se intimidar. Eu jamais imaginava escalar uma montanha de 6.000 metros. Quando eu cheguei lá, eu vi que dava. E quando você sonha um negócio extremamente louco, grande demais, e diz assim, cara, eu realizei uns 80% do sonho surreal, eu dei um tiro na lua. E foi uns 80% disso? Ah, não, cara, agora eu vou baixar a cabeça e vou fazer os outros 20%, entende? Então, é assim, gente, a mensagem que eu quero dizer para vocês é assim, não é dizer assim, o Billy Bill subiu uma montanha de 6.000 metros, o Billy Bill é fodão. Cara, tô cagando pros méritos de subir montanha. Aliás, uma das maiores lições do montanhismo é o sucesso da montanha, tu leva 8 dias para subir a montanha, para você ficar 15 minutos lá em cima. Tu não consegue